E aí vocês, tudo tranquilo? Me bateu uma saudade de Pelotas, do tempo do EPA, sei lá, da juventude. Não, da juventude não é tanta, né, pessoal? Da adolescência e da infância, né? Eu estava lembrando agora, não existia frios fatiados. Aliás, eu não me lembro de presunto. Eu me lembro só de mortadela e de comprar os naco no seu Ivo, no seu Edgar, sei lá, nos bares que tinham na volta ali que eu morava, do Fragata. Aí tu pedia 200 gramas de mortadela e tu levava um naco. Ficava 3 dias rotando. Pão não tinha cacetinho. Hoje dá 5 cacetinhos, 6 francesinhos, sei lá. Naquela época era pão de quilo, meio quilo e quarto de quilo. Né? Os quartos de quilo eram no super. Aí tu chegava no bar, perdão, tá? Eu quero meio quilo de pão. O cara ia lá e cortava, o velhinho que atendia no bar, meio quilo de pão. E tu ia para casa, faceiro da vida. Não existia margarina quase, existia a tal da Primor, tá? A Primor era legal, era o que tinha. A pessoa usava muita banha. Pegava o pão, cortava, pá, metia aquela banha. Manteiga tinha, mas era caro e era só os grandão que comiam manteiga. Eu não me enquadrava nessa parte aí. Disso eu lembro do café, mas era só vidro. Mas eu não lembro dos cafés, que eu não tomava, acho que muito café. Lembro do Nescau, lembro das 5:30 da manhã, estar esperando o leite chegar no bar, para ir lá, 6 horas pegar o leite, e tinha que ver se estava valendo ainda para aquele dia. E trazer o leite para ferver em casa. Novela, né? E coisas assim que eu me lembro, que eu me recordo, eu correndo lá, 6 horas da manhã, pegar pão e leite para ir pro colégio, às 7. A mortadela eu me lembro, uma coisa que marcou muito. Eu lembro que aos 9 anos me deram. Naquela época podia, não podemos julgar, tá? Aos 9 anos deram um porre de canha, cachaça, 3 fazendas, sei lá o que era aquilo. E comendo com um cubinho de mortadela. Eu tava me sentindo cara, né? Um adulto, encostado no boteco, na parede, assim, comendo mortadela no palitinho e tomando um martelinho. Me deu-lhe um repé, aquilo que até hoje, 50 e tantos anos depois, eu não consigo chegar perto de cachaça. Né? Me deu uma revolta. Disso tudo me lembro. Papel higiênico. Como é que a gente limpava a bunda? Porque eu não me lembro de buscar papel higiênico. Eu juro, eu lembro na patente lá de casa do jornal, um aramezinho com jornal e com papel de pão, que era mais macio, né? Mas eu me lembro mais adiante de buscar e eram 2 rolos. Não é hoje que tu vai na farmácia ali na São João e traz papel para limpar com 1 mês, 2, 3. Era 2 rolinhos no máximo, e era uma coisa complicada, umas lixas de cu, né? Pasta de dente era só Colinos. Eu não consigo me lembrar de outra pasta de dente. Amarelinha, Colinos. Depois veio a close-up, aliás. Aí já me lembro, mas eu já estava veterano. Era só Colinos, não tinha gosto de nada, e aquelas escovas de dente que faziam sua tua gengiva literalmente menstruar. E isso eu ainda. Desodorante. Desodorante só tinha dois tipos, né? Eu não consigo lembrar também. Eu lembro que tinha um Avanço, que até o Renato Aragão, com Avanço elas avançam. Não avançava porra nenhuma. E era o Avanço e tinha os outros modelinhos, Alma de Flores.
Mas era uma balaca usar isso aí, né? E o meu negócio sempre sabão grosso. E depois eu conheci sabonete de glicerina e depois eu acabei indo pro Febo. Lá pelos 12, 13 anos, quando a merda já tinha. A merda, em vez de estar aqui, estava aqui. Aí eu comecei a usar que os Febo usava para lavar o cabelo. Shampoo era uma coisa rara, assim. Geralmente pediam, vai ali no seu Ivo e traz 2 shampoos de ovo. Aí lá tu vinha com os 2 shampoozinhos de ovo, né? Era massa aquilo. Bah, tri. Né? Era o que tinha. Aí tu botava o shampoozinho de ovo no cabelo, tchic, 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 lambia pra trás do cabelo, passava vaselina ou Gumex. Não me lembro. Era um estilo, um modelador de cabelo, um gel de cabelo pré-histórico. Um T-Rex, do Tiranossauro Rex do gel de cabelo. Mas eu não me lembro o nome. Então aquilo ficava aqui. E tinha vaselina, que tu também. Né? Uma balaca, balaca. E aí tu tinha a tua capanga, com o estar do Grêmio, o logotipo do Grêmio do Internacional. Do Brasil, tinha alguns que eram mais cara de pau, né? Do Pelotas. Isso eu me lembro. Esses detalhes, assim. Eu me lembro. O arroz. O arroz tu comprava. Eu quero 1/4 de quilo. Só existia 3 medidas: 1/4 de quilo, 1 quilo e meio quilo. Eu quero 1/4 de quilo de arroz, quero 1/4 de quilo de feijão e quero 1/4 de quilo da massa redondinha. Tinha redondinha compridinha, né? Ou era uma ou era outra. E eventualmente, assim, no final do mês, a gente comprava salame. O que se conhece hoje por salaminho ou salamito, né? Mas isso era raro. Eu não me lembro do queijo. Eu lembro que queijo tinha uns alemão lá onde eu morava que faziam. E às vezes vinha um queijão para casa lá, eu, nhaque, nhaque, parecia um rato. E tô tentando buscar na memória, que tudo feito assim, ao vivo, sem. Como eu gosto de fazer, diretaço, improviso, fica extremamente difícil que dá branco na hora, né? E tu não consegue chegar lá. Mas é mais a cerveja, eu só me lembro da Brahma e da Monte 90. Antártica. Ah, me dá uma faixa. Tá, isso eu me lembro. Ah, que suco, jarrão. 1 litro. Era um pacotinho desse tamanho de suco, 1 litro d'água e 4 xícaras de açúcar. Como a gente comia açúcar? Açúcar já vinha embalado, porque hoje eu não sei o que é comer açúcar direto assim há 30 anos, eu acho. Como indiretamente. E geralmente dietético. Imagina se não fosse dietética, né? Mas naquela época o açúcar era direto. Aí tu botava aquelas 2 colheres. Tchac, 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 tchac. Aí o que suco caía na tua roupa, botava fora a roupa, né? Porque era uma anilina que. Aí que suco tinha de laranja, framboesa e morango. Era o que nós comprava, né? O morango era o mais repugnante. Ficava a marca. As balas, para concluir o vídeo, vamos parar nas balas, eu acho. Era a Sete Belo, que era um chiclete. Tu parecia uma vaca. Era a Soft, foi-se o dente. Era foda, cara. Né? Eu me lembro dessa, dos pirulitos, né? Que não pegava muito bem. Já naquela época já havia um certo preconceito. A gente chamava de pissulito. Ah, e, bom, era isso, basicamente, assim, porque não vem assim, teria que anotar, aí perde a graça, né? Desse papo assim legal que eu tento ter, se eu anotar, perde a graça. Ah, tinha bala de café que ninguém queria ver nem perto, né? Era um horror. E a vida era isso aí, era chegar de manhã, ficar vendo televisão.
Eu não me lembro os programas, mas tinha Túnel do Tempo, Jornada nas Estrelas, alguns que eu me lembro, e desenhos animados, Herculoides, Spaceman, alguma coisa parecida. Não recordo, tá? E de tarde, sim, de tarde a 1h30 tu ia pra aula, às 5h30 tu voltava da aula. Não tinha sido sair cedo naquela época, né? E aí tu tomava um banho rápido, correndo para assistir o seriado que dava às 5h30, que geralmente era bom. Era um seriado diferenciado, era Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes. Eu acho que Jornada nas Estrelas era às 5 da tarde. O Homem do Fundo do Mar, o Homem Biônico, né? A Mulher Biônica, também tinha o Cachorro Biônico. O resto eu não vou recordar, pessoal. Mas então tá. Foi um prazer aí encher o saco de vocês aí por esses minutos. E a gente retornar um pouquinho 50 anos no tempo. Parece que foi ontem. Não foi. Mas dentro de nós está sempre vivo esses momentos, os amigos, as amizades, as descobertas. Enfim, a vida passa.